Olá, tudo bem? Então tá bom. Bom, nós vamos falar de um assunto muito legal. Hã, você já prestou atenção, em como os filmes, em como as histórias, os jogos são construídos? Você já pensou em construir uma história? Você já pensou como seria a estrutura dessa história? Como você desenharia essa estrutura? Como ela seria seguida? O que você faria? Já pensou nisso? Parece uma tarefa muito fácil, parece? Bom, muitas, empresas, muitos estúdios, eles usam técnicas para fazer isso, né. Eh, por exemplo, a DC, a Marvel, os estúdios Disney. Acho que aqui, você já deve ter assistido algo, pelo menos de algum desses estúdios. Né, gente, pelo menos que gosta, né, que é curioso sobre o mundo de games, ou que joga, ou que curte pelo menos um pouquinho, pelo menos de algum desses estúdios, ou DC ou Marvel, você já assistiu alguma coisa. Quem tem criança em casa ou já foi criança, alguma coisa da Disney já deve ter também ouvido. Bom, existe uma estrutura, uma técnica, né, chamada jornada de herói do herói. Essa jornada do herói, ela é uma estrutura, uma técnica que ela é usada em várias outras áreas, tá? Não só na nossa área de jogos, ela é usada também na parte de administração, na área de marketing, publicidade, na área de vendas. Então, ela é usada em várias outras áreas também, tá? Com o intuito de demonstrar, né, como você conseguir alcançar o seu objetivo. E para nós, na área de jogos, ela mostra como você conseguir fazer como você criar um herói, tá. Então a jornada do herói, ela se torna muito importante e muito interessante pra gente, tá. Então é muito legal ver como a jornada do herói, ela é construída e ela é desenvolvida, tá. Mas, para a gente entender como que a jornada do herói funciona, como ela é construída, como ela é desenvolvida, como ela é feita, é muito importante a gente saber quem foi que criou essa jornada do herói, né. E para isso, a gente vai conhecer o nosso autor, tá. O nosso autor da jornada do herói é o escritor, Joseph Campbell, tá. Ele escreveu a jornada do herói, ele criou a jornada do herói em 1949. Isso mesmo, 1949. Tá vendo esse senhorzinho fofinho aí, ó, escrevendo? Então, esse é o Joseph Campbell. Aí eu peguei uma fotinho dele aí para ficar bem mais claro e a gente dá rosto, né. Eu costumo dizer, eu tive uma professora de português que ela falava assim: "Quando você dá, rosto para a história, né, a história fica muito mais legal, né, ela fica muito mais interessante". E eu também acho. E aí você entende. Bom, Joseph Campbell, ele era ele não era um escritor, tá, ele era um antropólogo. Olha que interessante, ele era um antropólogo e como antropólogo, ele escreveu A Jornada do Herói. E a jornada do herói, qual que era o objetivo dele? Criar um herói, mostrar que qualquer um poderia ser um herói e que existia pontos comuns entre os heróis, tá? E esses pontos comuns poderiam ser, estudados e poderiam ser traçados. E ser um herói é algo cíclico, tá? Essa estrutura que ele criou, para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, ela foi criada e ela é utilizada em várias coisas, em romances, em filmes, em histórias de aventura, em lendas, obras narrativas, em livros, em diversas coisas. Então, é algo de 1949 que é utilizado até hoje por grandes estúdios.
Então, quando a gente começar a falar da jornada do herói, você vai perceber, você vai se ligar e falar: "Putz, faz todo sentido". Você quer ver como faz todo o sentido a nossa jornada do herói? Olha que legal, olha aqui. O conceito, né, da jornada de herói, lembra que eu te falei que era cíclico? Então, dá uma olhada aqui comigo. Ó, vou pegar até minha canetinha aqui. Ó. Ele é cíclico porque ele vai girando e pode voltar e girar novamente, tá? Nós vamos falar de cada um dos itens, tá? Então, ele sempre tem um start inicial, ele vai passando pelas etapas, tá? Que podem ser lúdicas ou não, são desafios que o protagonista, nosso, herói ou futuro herói vai percorrer, né. E aí no final, né, ele vai ter o seu valor, ou seja, tornar-se o herói mesmo da historinha, tá bom? Então ele vai ter o seu retorno. Aí, o que que acontece na jornada do herói? Vamos ver quais são as etapas por qual ele vai passar. Vou me reposicionar aqui na tela, vou ficar olhando aqui com você. Bom, a jornada do herói nós temos o mundo comum, tá? Nós vamos entender o que é esse mundo comum. A chamada para aventura, olha que legal. Já pensou ser chamado para uma aventura? A recusa do chamado, vamos entender o porquê. O encontro do mentor ou ajuda sobrenatural. Travessia para o primeiro limiar. O ventre da baleia, testes, aliados, inimigos. Aproximação da caverna oculta. Provação suprema. Recompensa. Caminho de volta. Ressurreição. Reencontro com Elixir. E o mundo comum novamente, tá. E aí ele vai poder fazer de forma cíclica todo esse processo quantas vezes, for necessário, tá. Então ele vai fazer isso aqui de forma cíclica quantas vezes ele achar necessário. Então você percebe que a jornada do nosso herói aí é longa, hein. Quantas são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos passar pelas 12 etapas da jornada do herói e vamos entender cada uma dessas 12 etapas. Tá pronto? Você tá preparado para passar por essas 12 etapas e se tornar um herói? Tan, taran, taran. Ai, esqueci de pegar minha capa. Bom, tá bom, vamos sem capa mesmo. Vamos para a primeira, ok? Bora? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo mundo comum. Então, o herói, ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa como eu, como você, como todo mundo, tá? Então, onde ele começa sua trajetória? No mundo qualquer, no mundo comum, no mundo tranquilo, certo? Pode ser num outro planeta? Pode ser num outro planeta, mas lá no planeta, onde ele está, ele é uma pessoa comum, tá? Ele é uma pessoa comum. Então, ele começa como qualquer outra pessoa, uma pessoa comum, uma pessoa normal, tá. E aí ele é apresentado, né, no seu dia a dia. Então ele é apresentado como uma pessoa com seus defeitos, com suas virtudes, lógico, enfatizando sempre mais as virtudes do que os defeitos, porque, querendo ou não, ele será o herói. E o herói sempre tem mais, virtudes do que defeitos. Falo que isso é básico, né, eu falei: "Isso é básico da das histórias", certo? Sempre, ele tem mais virtudes do que defeitos, ok? Vamos lá. Opa, fui para errado. Aí ele recebe um chamado. De repente, né, ele é chamado pra aventura. Então acontece algo lá naquele mundo comum dele, lá naquele mundinho onde ele está tranquilo, alegre, saltitante, vivendo a vidinha dele. E aí, de repente,
acontece alguma coisa que tira ele da zona de conforto. Pode ser um problema, pode ser geralmente é um problema, né, uma missão que ele tem que cumprir, sempre acontece alguma coisa. Eu costumo dizer, já assistiu Shrek? Né, no Shrek, lá no primeiro, né, do Shrek, ele tá lá, tranquilão, na floresta dele, vivendo a vida dele tranquilamente como um ogro, vida comum como um ogro. E de repente acontece lá um problema, né, e aí ele é obrigado a sair pra salvar lá a princesa da torre. Não é? Então ele é obrigado, porque ele não quer, ele não gosta da princesa, mas como tem um dragão lá e o cara lá, o príncipe, o encantado lá, não quer ir, ele, né, manda o Shrek ir no lugar dele, né? Então acontece um evento e ele vai, né? Então acontece sempre alguma coisa que ele tem que ir, né? Sempre alguma coisa é recusar. No jogo do Mario, né? No jogo do Mario, poxa, se você parar pra pensar em um encanador, cara, é um encanador e o encanador ele recebe um chamado, olha lá, pensa, é um encanador e ele tem que salvar a princesa, né? Que foi sequestrada, né? Vamos deixar lá. Bom, vamos pro próximo, né? Então já estamos no 2. Vamos lá. Aí, sempre. Normalmente, o que que o nosso protagonista vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, recusar o chamado. Gente, é normal do ser humano. Quando a gente é colocado fora da nossa zona de conforto e lembra que o protagonista, o nosso futuro herói, ele é um ser humano, o que a gente faz? Recusa. Você já não recebeu aquela proposta, né? Que todo mundo olha e fala, ai, recusável. Mas você tá doido para recusar? Então tem aquele conflito interno seu. Ao mesmo tempo que você quer ir, você não quer ir. Então tem aquele conflito interno, né? Então, na jornada do herói, o herói tem esse conflito interno com ele. Como eu, né? Tipo, tem certeza? Não tem outra pessoa, eu não sou totalmente, não estou preparado, né, para a missão, eu não estou preparado para tal coisa. Sabe, ele tem, querendo ou não, é, não que é um repúdio por isso, mas ele, como posso dizer? Sei lá, ele, ele não quer aquilo para ele. Ele tá naquele momento da vida dele que ele tem os conflitos internos dele, ele tem, né, nessa decisão importante, ele tem medo, né, de não dar certo. Ele tem medo de aceitar e dar tudo errado, né? Então existe esse tormento, como a gente também tem, né? Só que o que acontece? Logo em seguida, adivinha? Sempre tem um mentor. Tadã! O mentor é aquela vozinha que fica falando na sua cabeça, sabe? Aquela vozinha que fica falando, falando, que você vai ouvir, não escuta. A pessoa que vai sumir e vai falando com você, sabe? Aí eu coloquei o Mestre dos Magos, né? Porque eu não sei se você já assistiu, né? E aí o Mestre dos Magos, puta, até agora fugiu o nome lá do, do pessoal lá do Mestre dos Magos. Nossa, fugiu o desenho do Mestre dos Magos. Gente, fugiu. Bom, eu sei que lá os cavaleiros lá que estavam lá com os Mestre dos Magos, mestre, pesquisar aqui que eu vou lembrar agora o nome. Mestre dos Magos. Ó.
Mestre dos Magos, desenho, pronto. Aqui, ó. Caverna do Dragão, isso. Lá na Caverna do Dragão, lembra que o Mestre dos Magos sempre aparecia para trazer alguma coisa, para dar aquele empurrãozinho pro pessoal do lado do desenho, pros personagens? Então, ele sempre vinha, ah, com alguma coisa, né, e às vezes ele até fazia, como se assim, trazia um ensinamento, mas ele não completava, ele simplesmente trazia o ensinamento e sumia. Falava assim: "Então, você entendeu isso?" E desaparecia. Não era assim? Então, esse era o mestre dos magos. Então, quando o nosso futuro herói ele encontra um mentor, aí ele começa a aceitar, né, essa missão que ele vai cumprir, né? Porque esse mentor, ele começa a dar aquele empurrãozinho, tá? Mostrar para ele que ele tá no caminho certo e o que ele deve fazer. Tá? E o mentor, ele é aquela autoridade, aquela pessoa que mostra para ele. Lógico, o mentor, ele vai abrir, né, a mente do nosso personagem e ele pode ser ou não alguém. Pode ser um mentor espiritual. Então, pode ser um espírito, alguém que já faleceu, algum ser de energia, algum ser encantado. Tá, pode ser até mesmo eu falo que o mentor o mentor do ai, nossa, tá fugindo os nomes hoje, hein. Do Peter Pan seria a Sininho, né, se a gente for parar pra analisar. É ela que ajuda, né, o Peter Pan, pelo menos na minha opinião. Então, tem esse mentor que ajuda a dar esse empurrãozinho, ok? Bom, depois a gente começa a travessia para o primeiro limiar. Então, o que que é esse primeiro limiar? Tudo bem? O que que é esse primeiro limiar? Primeiro limiar é um segredo. Então, ele vai começar a mudar a perspectiva dele. Ele começa a mudar a visão dele de mundo. Ele para de enxergar só aquele mundo comum, aquilo que ele conhece, e ele começa a abrir a mente dele para uma nova perspectiva. Ele começa a abrir a mente dele para outras coisas. Então ele começa a enxergar outras coisas, outros mundos, né. Então, como, a gente sempre diz, existe mundo fora da caixinha. Então esse limiar, ele faz isso. Então, é como se eu, por exemplo, agora me teletransportasse para um outro lugar, para um lugar secreto, por exemplo, para o mundo de Minecraft. Já pensou em me transportar para o mundo de Minecraft? Então eu poderia muito bem, nesse momento, me transportar para o mundo de Minecraft. Isso seria o quê? Uma visão para um outro mundo, não seria? Você vê como eu me transportei para o mundo do Minecraft. É o que acontece com o nosso, com o nosso herói. Então ele se transporta para um outro mundo, né? Então abre a mente dele para que ele enxergue um outro mundo, uma outra perspectiva, né? Então ele vai, ele olha, ele visualiza um outro mundo. Gostou, né? Ah, adorou. Vambora, vamos lá pra frente. Então ele pega a vida antiga dele, né? Então ele percebe que ele tem que largar
aquilo para trás, tudo que ele viveu para trás, ele tem que esquecer tudo aquilo que ele viveu e começar a viver o de agora para frente. Então, o que importa para ele é o que ele vai viver daqui para frente. Então, o que foi, já passou. A vida dele lá atrás já foi. Então, tudo que ele adquiriu de habilidade, tudo que ele adquiriu de conhecimento, ok. Porém, agora já foi. Então, ele tem que esquecer aquilo que ele já conseguiu e olhar para frente para tentar encarar os desafios e encarar tudo aquilo que vai vir, tem por vir, ok? Aí, depois disso, ele vai encontrar o quê? Os aliados, né? E os inimigos. Aí ele vai começar a ver a prova. Ai, gatinho. Vou ficar aqui bem perto do gatinho. Esse é o Gargamel. Você conhece o Gargamel? Vou colocar o Gargamel aqui. Bom, eu coloquei tudo que é da minha infância, né? Eu falei, brinquei que eu coloquei nos slides tudo que é da minha infância. Adoro jogos antigos e adoro coisas antigas. Então, eu coloquei tudo que. Eu falei que eu não saí da zona de conforto, né? Tirei o herói, mas não saí. Bom, provas, aliados, inimigo, que é a história da barreira da baleia. Tá? Então, quando a gente tá lá na jornada do herói, ele vai passar por vários obstáculos, né? Então, ele vai ver vários obstáculos, contratempos no caminho. E aí, não, principalmente no começo dessa saga, né? No começo desse trajeto que ele vai começar a trilhar, ele vai desenvolver habilidades e aprender a lidar com essas barreiras, tá? Quando ele faz isso, ele vai conquistar o público, ou seja, ele vai conquistar, no nosso caso, o jogador. Então ele tem que ir ganhando essas pequenas vitórias dele. Então ele vai ganhando essas pequenas barreiras, essas pequenas provas. Para quê? Para ir conquistando o player, para conquistando o jogador. Quando ele conquista o jogador com essas pequenas vitórias, o que na verdade ele está fazendo? Ele está conseguindo trazer para ele a responsabilidade, né, do jogo. E aí ele vai ganhando força. Toda vez que ele vai com essas pequenas vitórias, conseguindo essas pequenas conquistas, essas pequenas vitórias, ele vai se empoderando, né, da missão dele. Ele vai se empoderando daquilo que ele precisa. Olha que legal. Então são nas pequenas vitórias que ele começa a se empoderar daquilo que ele vai precisar no futuro. Olha como isso é bacana. E eu falo que isso a gente pode. Isso, né? Por que as outras áreas usam? Porque você vai levando para a vida. Não adianta você ganhar já direto, né? Ninguém ganha direto, né? Ou se ganha, são raras as pessoas. Uma vitória grande. Você vai ganhando todos os dias pequenas vitórias. E nessas pequenas vitórias que você vai se fortalecendo para uma vitória maior que está por vir lá na frente, né? Então é uma lição mesmo.